A minha apresentação é efetivamente um recorte da minha tese de doutoramento que eu iniciei no Brasil e tive essa possibilidade de fazer um doutorado sanduíche, que na verdade é um estágio do doutoramento na Universidade do Minho, sobre essa temática do capitalismo de plataforma no campo da educação superior. Na verdade, nós temos bastantes estudos a respeito do capitalismo de plataforma no campo da economia, no campo até mesmo jurídico, mas quando nós relacionamos ao campo da educação, especificamente, se nós nos centramos no campo da educação superior, percebemos poucos estudos que demandam dessa perspectiva crítica, que é o que eu proponho a fazer na minha tese e nesta apresentação. Então, eu intitulei esta comunicação sob o nome de Capitalismo de Plataforma e Educação Superior, fazendo uma breve, trazendo breves informações a respeito da minha formação e trajetória acadêmica. Fiz licenciatura em Letras com habilitação em Português pela Universidade Estadual de Maringá, no Brasil. Fiz algumas especializações na área da educação e quando eu iniciei o mestrado na área de políticas e gestão em educação, foi onde eu iniciei os estudos sobre capitalismo de plataforma, que foi no ano de 2020, o ano que nós tivemos a pandemia. Então, digamos que foi um ano um tanto propício para compreender todo esse cenário digital, né, sempre pautado em uma perspectiva crítica. Eu digo que quando nós nos propomos a estudar uma determinada plataforma para verificar sobre todos esses aspectos em relação ao capitalismo de plataforma, o avanço do neoliberalismo nesse contexto, se nós piscamos, 50 plataformas surgem, porque é um movimento extremamente ágil, né? Até porque é uma própria característica do capitalismo. Então nós temos que estar sempre atentos em relação a essa análise, né, sobre esta temática. Quem me orienta no Brasil, tanto no mestrado quanto amigo de doutorado, é o professor Mário Luiz Neves de Azevedo, que tem estudos sobre internacionalização no campo da educação superior, e atualmente estou fazendo estágio científico avançado na UMinho, na linha de Sociologia da Educação e Política Educativa, no Instituto de Educação, sob a orientação da professora Leonor Maria Torres. Também sendo investigadora externa do CIED, que é entendido como o Centro de Investigação em Educação. Quando eu proponho a discutir sobre essa temática do capitalismo de plataforma para contextualizar, sempre trago esta representação, né, que nós entendemos como um meme, que é uma representação cômica, a respeito dessa questão da vigilância de algumas plataformas, né? Então, quando o seu telefone sabe que você quer comprar algo, né, então nós temos ali as plataformas Instagram, Google, Facebook, que nos apresentam inúmeros anúncios a respeito de um determinado produto que nós imaginamos, e aí nós recebemos muitas informações acerca daquele produto em específico, e isso nos leva a compreender que as nossas práticas, as nossas ações estão totalmente plataformizadas. O uso do celular a todo momento, nós estamos, né, recorrendo ao uso por uma questão de necessidade. A própria pandemia, né, nos colocou em meio a este contexto. Então nós temos práticas totalmente, né, operacionalizadas, vigiadas e plataformizadas, que é o que o próprio fenômeno do capitalismo de plataforma nos coloca no centro deste debate. Quando nós pensamos neste fenômeno, né, entendendo o capitalismo de plataforma como um fenômeno, né, de ordem social, eu, tanto na minha tese de doutoramento, me pauto no autor Nick Cernick. Há outras formas de pronunciar este nome, mas no grupo onde me encontro nós pronunciamos como Nick Cernick. Este autor, ele é escritor e professor da área de economia digital no Departamento de Humanidades de uma universidade em Londres, e ele tem os seus estudos, né, vinculados à teoria política do aceleracionismo e a uma economia pós-escassez. Ele é autor da obra Capitalismo de Plataforma, uma obra que
Originalmente, ela é em língua inglesa, publicada em 2017, e o que o Nick Cernick se preocupa em relação a esta obra, né? O que ele discute, né? Qual é o ponto de discussão? Perceber que nas questões econômicas há essa questão da propriedade e do lucro. Então, este autor pondera que tudo se reporta ao capitalismo, que tem este objetivo, este intuito de ampliar os seus nichos e os seus ganhos. Então, neste contexto, nesse sentido, o capitalismo de plataforma ele compõe, digamos, um desenvolvimento histórico do capitalismo que nós conhecemos. Então, é uma visão, né, um contexto puramente tecnológico, digital, que carece, é claro, de inúmeras reflexões. Esse fenômeno do capitalismo de plataforma é o meu objeto de estudo e problema de pesquisa, e eu destaco que o Cernick entende esse fenômeno da plataformização como essa realização completa do modelo capitalista. De uma forma mais específica, a partir dele, né, o Cernick problematiza que as plataformas equivalem a essas ações sistemáticas para tornar consecutivo e frequente esse processo de produção, coleta e análise de dados, sempre à procura da hegemonia do mercado. Então, plataformas como Google, Facebook, Amazon, Uber, plataformas popularmente conhecidas, elas são construídas para relacionar esses monopólios, né, para criar essas relações de monopólios e dependências. E essas relações, elas instituem modos de acumulação de capital e reorganização do mercado de trabalho, emprego e a própria estrutura organizacional das empresas. Quando eu propus a estudar essa temática do capitalismo de plataforma, algumas características, alguns pontos teóricos, aspectos teóricos surgem em relação a esta teoria. E o primeiro deles que eu destaco são os efeitos de rede. Não numa perspectiva relacionada ao Stimewall, que trata sobre, né, as redes políticas, mas especialmente nas características que o Cernick traz na sua obra, publicada em 2017. Em um determinado trecho, o autor coloca o seguinte: com os efeitos de rede, uma tendência à monopolização é construída no DNA das plataformas. Quanto mais numerosos são os usuários que interagem em uma plataforma, mais valiosa toda a plataforma se torna para cada um desses usuários. E, além disso, os efeitos de rede tendem a significar que as vantagens iniciais se solidificam, se constituem como posições permanentes de liderança no setor. Então, essas plataformas, sempre vale ponderar, elas têm uma capacidade única de se conectar, né, de ampliar os seus nichos, de se conectar e consolidar vários efeitos de rede, várias parcerias, várias conexões. E as plataformas, elas são projetadas de uma forma que elas sempre se colocam como atraentes aos seus usuários, né? Justamente para demarcar, digamos, novos campos, novos territórios no campo da educação, ainda mais com a prevalência da pandemia a partir de 2020. Tendo como base esses aspectos teóricos dos efeitos de rede que o Cernick trata na obra, ele também recorre à questão da conectividade rizomática, pensando nessa questão da comercialização e reprodução dos dados dessas plataformas. Então, a partir do Cernick, nós podemos entender que essa conectividade rizomática, ela é um fenômeno que tem esse objetivo, esse intuito de intensificar cada vez mais os efeitos de rede. No caso das plataformas, os resultados positivos e lucrativos que essas plataformas alcançam, por exemplo, fidelizar uma quantidade expressiva, uma quantidade muito significativa de usuários em função de algum produto ou algum serviço que é comercializado nessas plataformas, pensando no campo da educação, os materiais didáticos, as videoaulas que são inseridas nesses ambientes. Então, essas plataformas, elas precisam ser proliferadas para que o alcance seja cada vez maior, justamente para intensificar essa ideia de conectividade e efeito de rede. E isso consolida um efeito de rede que não tem fim. Então, o intuito é sempre estabelecer mais parcerias para reproduzir essa lógica, essa ideologia, né, mercadorizante que nós temos no campo da educação atualmente. Então, pensando nessa ideia, né, que o autor coloca sobre conectividade rizomática, né,
Há algumas ações que são importantíssimas, primordiais. No caso, as plataformas elas desenvolvem monopólios digitais em um processo que sempre consiste no ato de coletar e analisar dados para, em um momento posterior, vender este resultado dessa coleta de dados por meio dessa conectividade, que é uma ideia de reprodução e expansão das plataformas. Para exemplificar todo esse contexto, tanto dos efeitos de rede quanto dessa ideia de conectividade que é colocada pelo Cernic na obra, na minha tese eu exemplifico com a plataforma Canvas, que tem uma atuação muito frequente no campo da educação superior. Aqui eu apresento uma imagem que nós podemos identificar quando nós acessamos a página inicial da plataforma. Então nós temos o seguinte: plataforma de aprendizado Canvas, aprendizagem sem limites. Canvas é uma potente plataforma para o êxito do aluno no ensino superior. É o ecossistema de aprendizado aberto, confiável e extensível, permitindo um ambiente digital ideal para educadores, alunos e instituições. É muito interessante quando nós acessamos as páginas iniciais de muitas plataformas, nós sempre verificamos expressões-chave, palavras que sempre estão presentes, como a ideia de aprendizagem sem limites, ecossistema de aprendizado aberto, questão da qualidade sempre colocada em discussão, melhorar a qualidade do ensino, a questão também da conectividade, das parcerias, das soluções tecnológicas, que é um tópico que eu vou abordar um pouco mais adiante. E no caso da Canvas, ela se apresenta, ela se caracteriza como essa plataforma que tem essa ideia de um aprendizado aberto, ideal para o campo da educação superior. Então, Canvas, o que nós podemos entender deste contexto? Canvas se apresenta como uma plataforma que ela é apta a fomentar efeitos de rede, para a sua existência no campo da educação superior, para a sua prevalência neste campo. Então, para a materialização desse domínio, dessa conquista de campos, é importante que ocorra, que aconteça a reprodução desses efeitos a partir das conectividades rizomáticas. E para exemplificar, trazendo mais informações a respeito dessa plataforma, especificamente no campo da educação superior, Canvas ela é considerada um sistema de gestão de aprendizagem online que foi lançado em 2011 pela empresa Global Instructor e é utilizada por diversas universidades. Essa empresa, a Instructor, ela se trata de uma organização norte-americana fundada em 2008, quando iniciou toda aquela crise financeira, Então, essa plataforma ela tem ganhado adeptos rapidamente, justamente dados seus efeitos de rede, e ela acaba desfilando a nossa principal concorrente, que é a Blackboard, que dominou o segmento de sistema de gestão de aprendizagem online durante 20 anos nos Estados Unidos. Então a gente pode perceber também que as plataformas elas se instauram, elas vivenciam esses ambientes de competitividade, sempre em busca de diferenciações, Elas precisam estar em evidência para que elas possam ser usadas, para que os dados possam ser operacionalizados nesses ambientes. O Cernic, diante de todo esse contexto, pontua que a relevância dos efeitos de rede consiste nas estratégias que são empregadas por essas plataformas para que haja sempre essa multiplicação de usuários. De acordo com o autor, essas plataformas elas precisam se notabilizar de uma forma atrativa justamente para conquistar os seus nichos, os seus negócios. Que isso pode se dar, como eu já comentei, nas expressões-chave que essas plataformas colocam, como nós vimos, a Canvas se caracterizando como uma plataforma ideal para os educadores no campo da educação superior. A origem dessa plataforma, ela foi fundada em uma universidade dos Estados Unidos, em um curso de engenharia de software, onde a partir disso ela foi conquistando bastantes campos, bastantes territórios. E uma questão específica sobre o uso de dados nessas plataformas. O Lars Jens, que ele é um diretor da América Latina, diretor da empresa Instructor da América Latina, em várias notícias, várias reportagens, ele comenta que a criação da plataforma Canvas teve o seu objetivo de ser algo bem diferente dos concorrentes, justamente para deixar expressa essa ideia do diferencial da plataforma no campo da educação superior.
Tanto sobre o uso dos dados, o Jenner afirma ser disponibilizado o acesso completo aos dados gerais usados pela plataforma, ou seja, informações sobre as atividades dos alunos e dos professores, os dados que são compartilhados nessas plataformas e consequentemente vendidos. E considerando essa ação de exportar, né, pensando naquela ideia de efeitos de rede, da própria conectividade rizomática, os dados provenientes de estudantes, docentes, de instituições são propagados em âmbito internacional, tendo essa finalidade de captar mais parcerias e mercados solidificados, para enfim se destacar como um sistema aperfeiçoado e suscetível a se reinventar, conforme novas tendências digitais e tecnológicas no campo da educação se estabelecem. Nós precisamos sempre ter em mente que o capitalismo ele tem esse potencial de expansão, né? Então, a Canvas, em pleno ecossistema de ensino plataformizado, segue por este mesmo caminho, né? De se pautar neste potencial de expansão. E qual é a finalidade exatamente do compartilhamento desses dados? Para onde vão estes dados, né? Isso também é um questionamento que nós precisamos fazer, não só em relação ao campo da educação superior, mas nos seus variados níveis. Quando nós pensamos neste contexto de economia digital, que é o contexto onde nós nos encontramos atualmente, relacionando aos efeitos de rede, né, o Cernic ele destaca que há essa esculturação de efeitos de rede. Então, quanto mais instituições aderem a uma plataforma, mais valiosa ela se torna para o mercado educacional, né? Então, a seguir eu vou exemplificar com os efeitos de rede dessa plataforma Canvas em universidades e instituições privadas de países latino-americanos, em universidades da chamada Ivy League, que é um grupo também de instituições privadas que estão entre as mais tradicionais da América do Norte. Eu destaquei aqui que é importante pontuar que no caso da plataforma Canvas, conforme mais instituições aderem a essa plataforma, mais valiosa ela se torna, o que isso acaba demarcando no setor privado da educação superior uma tendência à monopolização. Focando nos efeitos de rede dessa plataforma na América Latina. Então, Canvas ela tem atuação no Brasil, Fundação Lehman, que foi mencionada na apresentação anterior, né? Universidade de Veiga de Almeida, Faculdade Dom Bosco, Unijorge, Grupo UNITA, Somos Educação, alguns exemplos. Também tem atuação no Chile, Argentina, Colômbia, Peru, Honduras, México, então pensando na reprodução de dados, tanto dos alunos quanto dos professores que essa plataforma acaba passando, né, nesse contexto da educação superior. Não só tendo essa atuação na América Latina, mas também na América do Norte, em algumas onde ela originalmente surgiu. Então nós temos ali em Harvard, Yale, Pensilvânia, Princeton, Colômbia. Também ela constitui territórios, não só na América Latina, como também na América do Norte. E, além da Canvas, também trago algumas informações sobre a plataforma da Blackboard no campo da educação superior, que é uma empresa americana de tecnologia educacional, é um sistema de gerenciamento de aprendizagem. Quando nós acessamos a sua página, nós encontramos as seguintes informações. Personalize as experiências do seu aluno com a plataforma definitiva de tecnologia educacional. Faça a aprendizagem decolar usando tecnologias avançadas e soluções para o sucesso dos alunos. Então, novamente, essas palavras-chave, né, de soluções, diferenciais, né, sempre com esse discurso um tanto sedutor para o campo da educação. Também pensando nos seus efeitos de rede, assim como a Canvas, a Blackboard ela tem atuação no Brasil e em alguns países da Europa, Brasil, como vocês podem verificar, Centro Universitário Adventista de São Paulo, Universidade de Salvador, Universidade de Cruzeiro do Sul, e na Europa, na Itália, Alemanha e em Portugal, sendo atualmente empregada pela Universidade do Minho para atividades pedagógicas. As plataformas elas trazem essa ideia da extração de dados e da criação de efeitos de rede, como eu já havia pontuado. Então, como as plataformas elas são pautadas na extração de dados, na criação, na construção de efeitos de rede,
Determinadas tendências, elas são provenientes dessa dinâmica competitiva. Quais seriam estes aspectos? Expansão da extração, sempre com essa ideia de conectividade, convergência de mercados, parcerias e fechamento de ecossistemas. Então, essas tendências, elas passam a se instaurar nos sistemas econômicos, nesse contexto em que vivenciamos de uma economia digital. Então, nós podemos compreender que as plataformas, elas se consubstanciam em ecossistemas digitais, cujos dados são elementos imperiosos, a ponto de serem comparados ao processo de extração do petróleo, que é uma comparação que o próprio Cernic apresenta no seu livro, dizendo o seguinte: devemos considerar os dados como a matéria-prima que deve ser extraída e as atividades dos usuários como a fonte natural dessa matéria-prima. Então, assim como o petróleo, os dados são um material a ser extraído, refinado e usado de várias maneiras. Então, quanto mais dados se tem, quanto mais dados nós conseguimos, mais usos podemos fazer deles. Então, é isso que nós verificamos neste contexto totalmente plataformizado. Quais são as finalidades desses dados, né, a partir desse compartilhamento? Tanto dados referentes aos alunos, aos professores, a instituições. Aqui, sobre essa questão do uso de dados, né, que é uma questão extremamente preocupante. Na Europa, nós temos o uso da plataforma Coursera, que ela foi fundada em 2012 e tem renomadas universidades parceiras nos vários continentes, incluindo a USP, Universidade de São Paulo, lá no Brasil. Ela é uma plataforma de cursos massivos de nível universitário, do tipo, né, MOOCs, que a gente já se depara com essa expressão, e ela oferece cursos gratuitos, mas ela oferece cursos gratuitos a fim de atrair um massivo número de modelos econômicos similares aos das redes sociais, como o Facebook. Então, ela coleta e vende dados gerados pelas ações de milhares de estudantes espalhados pelo mundo, quando se propõe a realizar testes, publicações em fóruns, e isso, consequentemente, afeta o valor pedagógico e econômico da educação universitária. Uma situação muito preocupante que eu observei ao analisar essa plataforma que ao discorrer sobre a sua política de privacidade, ela informa que a empresa coleta detalhes de registro da conta, detalhes de cursos online que você realiza, informações de pesquisas, dados de verificação de identidade, informações sobre o uso de nosso site e serviços. Ela informa também que os dados dos estudantes podem ser usados para diversos fins, incluindo o fornecimento de nosso site e serviços, garantindo a segurança e o desempenho de nosso site, pesquisas relacionadas a cursos acadêmicos, compartilhando informações com nossos parceiros e nossos fornecedores. Então, o que nós temos aqui? Uma prática totalmente rotineira e automatizada, mas também um modelo puramente comercial, fortemente baseado na coleta e no uso dos dados dos usuários, que utilizam a plataforma em busca de cursos massivos e abertos e sem custos financeiros. Todo esse contexto permite verificar que o capitalismo de plataforma ele se constitui a uma nova hegemonia de um neoliberalismo que é caracterizado essencialmente como digital. Então, nós temos uma nova racionalidade, que são essas práticas totalmente plataformizadas que nós nos colocamos neste momento atual. Também trago breves informações sobre o solucionismo tecnológico, né, que essa ideologia tenta fazer com que as pessoas acreditem que é possível solucionar qualquer problema, seja de natureza social, econômica ou política, com uma boa dose de tecnologia. E essa questão do solucionismo tecnológico, a partir do Morozov, eu pude verificar também em Portugal, pela plataforma Now. Quando nós acessamos ao site dessa plataforma, nós temos a seguinte informação. No dia em que se comemora o Dia Internacional da Educação, recordamos o contributo da tecnologia para este setor. A Fundação para a Ciência e a Tecnologia, através da unidade FCCN, está alinhada com este movimento, trazendo soluções tecnológicas à educação em Portugal. E mais algumas manchetes. A NAU tem se revelado uma solução que permite que todas as pessoas adquiram competências digitais essenciais para a produtividade e bem-estar. E essa questão da produtividade, dos professores e dos alunos precisarem desenvolver essas competências digitais, com este contexto plataformizado, se intensificar. Alguns apontamentos finais, acho que estou com bom tempo. Né? Tanto o Canvas quanto a plataforma Blackboard, em contexto de plataformização da educação superior, ocupam uma posição social de renomada importância, em virtude do seu crescimento promissor por meio dos efeitos de rede.
As plataformas digitais, elas permitem que nós pensemos também uma ideia de benchmark digital. Então, considerando o benchmark um fator indicador da internacionalização, da transnacionalização e da globalização da educação, em contexto digital, as plataformas buscam entender a concorrência, desenvolver autoconhecimento de realidades internas, otimizar tempo, criar maneiras para se diferenciar e, evidentemente, progredir no mercado. Então é importante sempre ter em mente que é uma quantidade enérgica de plataformas que trabalham com extrações de dados, como eu tentei exemplificar, ampliando os efeitos de rede e vendendo os resultados para outras empresas que vão que procuram reproduzir essas mesmas atitudes nesse movimento, né, por meio dos efeitos de rede, das conectividades isomáticas. Então, uma atuação hegemônica ela tende a ser conservada enquanto houver acordos e projetos lucrativos em uma sociedade que ela é voltada à cultura da competitividade, da performatividade, com projetos de plataformas que se centram nessa ideia do solucionismo tecnológico, ao campo da educação superior, que acabam reforçando essa acumulação privado-mercantil. Algumas referências para conhecimento que eu estou utilizando na minha pesquisa. E agradeço muitíssimo a atenção de todos. Muitas graças.